pessoal, bom dia para vocês, né? Nesta aula de hoje nós iremos falar sobre posição entre ponto e circunferência e entre reta e circunferência. Então pessoal, quando a gente imagina um ponto e uma circunferência, como é que a gente pode estipular como elas estejam expostas, né, no plano cartesiano? Imagine aí um ponto e a circunferência, como é que eles possam estar dispostos em um plano cartesiano? Né? Qual que seria a posição relativa entre eles? O que a gente vai estudar é a partir da sua escrita em geometria analítica, né? Então, a gente imagine um ponto, né, um ponto P com coordenada x, y e uma circunferência, né, com a sua forma reduzida, x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a raio ao quadrado. Como é que a gente pode, a partir desses valores, identificar a posição relativa, né, entre esse ponto e essa circunferência? Como, professor? Vamos ver? A gente imaginou, né, a posição entre um ponto e uma circunferência. Quais seriam as possíveis, né, posições entre eles? Então, as possíveis posições entre eles seria o seguinte, olha, pode ser que este ponto pertença à circunferência, né? Pode ser que esse ponto seja um ponto que esteja lá em volta do centro, né? A mesma distância dos pontos da circunferência, a mesma distância R, né? Então aqui no caso a gente tem, olha, a gente tem um ponto P pertencendo aí, né, a esta circunferência. Pode ser também que esse ponto seja interno à circunferência, né? Pode ser que esse ponto esteja do lado de dentro da circunferência. Aí nesse caso a gente perceber, ó, a distância deste ponto até ao centro da circunferência e ele é menor que o raio, né? E pode ser também que esse ponto seja externo, né? Aí se você calcular a distância desse ponto até o centro da circunferência, isso aí vai ser maior do que o raio da circunferência, né? Então, são três posições possíveis. Ou o ponto pertence à circunferência, ou o ponto está do lado interno da circunferência, do lado de dentro, né, da circunferência, né? Ou o ponto está, né, do lado de fora da circunferência, ou em cima da circunferência, ou do lado de dentro, ou do lado de fora. Não tem outra possibilidade no plano da gente tentar escrever uma circunferência e um ponto, ok? Mas como identificar a posição entre eles? Se está em cima, se está do lado de dentro ou se está do lado de fora da circunferência. Então, como é que a gente identifica isso? Então, vamos verificar aqui um ponto pertencente à circunferência. Se um ponto, né, P, x0, y0, pertence à circunferência, quando você pegar esse ponto, né, o valor das coordenadas deste ponto, substituir lá na sua circunferência, tem que bater a igualdade. Professor, o que é bater a igualdade? Você vai lá, pega as coordenadas do x, do y e substitui o lugar aqui, ó, do x, do y da nossa equação. E vai bater igualdade. Se bater igualdade, substituiu do lado esquerdo aqui da nossa equação e bateu a igualdade igual do lado direito, é porque esse ponto pertence aí à nossa circunferência, ok? Daqui a pouco a gente vai fazer alguns exemplos para a gente verificar isso daí. Então, pessoal, como identificar se um ponto é interno, né, a uma circunferência, né? Então, daquele mesmo modo, a gente pega lá o ponto com as coordenadas dele e substitui na equação da circunferência que vai ser nos dada aí, ok? Então, quando a gente substituir, a gente tem aqui do lado esquerdo da nossa circunferência, né, e tem um lado direito da nossa equação da circunferência, onde fica o raio ao quadrado. Quando você substituir essas coordenadas nessa circunferência e fazer os cálculos aqui, olha, vai dar um número que é menor do que o seu lado direito. Isso vai indicar para a gente que este ponto vai estar do lado interno da circunferência. E de modo análogo, se a gente substituir aqui do lado esquerdo e der um número maior do que o seu lado direito, onde está o seu r ao quadrado, é porque esse ponto é externo. Então a gente pega este ponto, substitui lá na nossa circunferência, né, lá na equação de nossa circunferência, o número que der do lado esquerdo ali, se ele for menor, né, como diz aqui a nossa relação, for menor do que o nosso lado direito, é porque esse ponto é interno à circunferência, ok? E se for maior, que é o próximo caso que a gente irá estudar aqui agora, ok? Então, quando é que um ponto é externo aí, uma circunferência, né? Então, se você pegar lá as coordenadas deste ponto,
né? Se você vir aqui pegar as coordenadas deste ponto e substituir na sua equação da circunferência, né? Pega o x deste ponto, substitui o lugar do x aqui. Pega o y deste ponto, substitui o lugar do y aqui. O número que vai aparecer aqui quando você resolver esse cálculo aqui, ele vai ser maior do que este número que está do lado direito ali, ó. Que seria o seu raio ao quadrado. Tem que ser maior, ok? Então, essa é a condição. Tudo bem? Então, aqui a gente vai colocar um exemplo, né, de como verificar se um ponto pertence à circunferência, se ele é interno da circunferência ou se ele é externo da circunferência, né? Como a gente tinha mostrado anteriormente, basta analisar, pegar o ponto, né? Basta você pegar o ponto, substituir em sua circunferência e analisar o valor que vai dar do lado esquerdo ali. Se esse valor for maior do que o lado direito, é porque esse ponto é externo à circunferência. Se for igual, né, o valor que der do lado esquerdo ali for igual ao seu lado direito, é porque ele pertence à circunferência. Mas se for menor, porque ele é interno à circunferência, ok? Então vamos pegar aí esse ponto aqui, olha. Cadê o ponto, professor? P, 1 e 4. O valor do x dele é 1, o valor do y dele é 4. Então você pega o valor do x, substitui o lugar do x aqui. Pega o valor do y e substitui o lugar do y aqui. Então, substituindo, o que a gente vai ter? Jogou 1 lá, vai ficar 1 menos 1 ao quadrado, mais. Jogou 4, 4 menos 2 ao quadrado. Subtrai aqui, para verificar quanto vai dar isso daí, né? Então, 1 menos 1 dá 0, e 4 menos 2 dá 2. E faz esses quadrados aqui, ó. Faz 0 ao quadrado mais 2 ao quadrado. 0 ao quadrado é 0, 2 ao quadrado são 4, né? 0 mais 4, 4. Agora analisa o seu lado esquerdo. O seu lado esquerdo aí, olha, deu 4. E o seu lado direito? Também deu 4. O que significa isso? Como deu igual dos dois lados, isso significa que este ponto ele pertence à circunferência. Então, a posição relativa deste ponto P em relação a essa circunferência da letra A é que este ponto pertence à circunferência, ok? Então, logo o ponto P pertence à circunferência que foi nos dada aí. O B, né? No B que a gente tem, ó, x menos 3 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado é igual a 9. Professor, como identificar se esse ponto pertence ou não a essa circunferência? Da mesma maneira, vai lá, pega o ponto, este ponto, substitui lá. Joga o x do ponto no lugar do x, joga o y do ponto no lugar do y. Você vai ficar 1 menos 3 mais 4 menos 1 ao quadrado é igual a 9. Então, substituindo lá, 1 menos 3 ao quadrado mais 4 menos 1 ao quadrado é igual a 9. Quanto é aí? 1 menos 3. 1 menos 3 é menos 2. Menos 2 elevado ao quadrado, mais 4 menos 1, 3 ao quadrado. Resolva esses quadrados. Menos 2 ao quadrado, pelo expoente ser par, sai positivo, né? Então, menos 2 ao quadrado vão dar 4, mais 3 ao quadrado, que vão dar 9. E somando aqui, olha, 4 mais 9 dão quanto? 13. Aí você analisa aí o seu lado esquerda da sua equação. Porque 13 não é igual a 9. 13 é maior, menor ou igual a 9. Então, se a gente analisar o nosso lado esquerdo da nossa equação aí, a gente verifica que 13 é maior do que 9. Professor, o que significa isso? Significa que esse ponto é exterior, né? Toda vez que aqui do seu lado esquerdo da sua equação deu um número maior do que o seu lado direito, é porque este ponto ele é externo à circunferência, ok? Se fosse menor, seria interno. Igual, como a gente viu aqui na letra A, é porque esse ponto pertence a essa circunferência, ok? Ou seja, 13 é maior que 9, logo o ponto, né, que foi nos dado aí, é um ponto externo, né, da nossa circunferência.